Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que conta um pouco da história pessoal e profissional de personalidades que contribuem para a história do município. Hoje, o nosso convidado é Carolino Augusto da Silva, reverendo da Paróquia Anglicana de Santo Estevão, em Araçatuba. Reverendo Carolino, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação nesta nossa entrevista. Obrigado, e eu também agradeço pelo convite. Ok, então vamos começar essa nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem. O senhor nasceu em 27 de abril de 68. Em qual região? Então, eu nasci no Grande ABC, em São Bernardo do Campo, bem no hospital público de São Bernardo. Tá. A sua vivência lá foi no Jardim Detroit, um bairro periférico lá de São Bernardo. Quais que são as principais recordações que você tem de lá? São muitas. Nasci, a casa do meu pai é a segunda casa do bairro, então eu me lembro bem do prefeito Geraldo Farias, quando foi inaugurar a rede pública, de iluminação pública. Meu pai foi uma das pessoas que segurou lá naquele ferro para fazer a ligação, devido a ser o segundo morador do bairro. E me lembro assim que é um bairro muito acolhedor, é um bairro pequeno, mas as pessoas assim muito ativas. Eu me lembro bem das épocas da Copa do Mundo, por exemplo. A nossa rua, a gente sempre pintou as ruas. É um bairro muito interessante. Qual era a profissão dos seus pais? Então, minha mãe sempre foi do lar. E meu pai teve várias, digamos assim, 3 profissões, basicamente. Sim. Mas ele sempre foi, como se diz, mascate, vendedor. Mas antes de chegar nisso, ele trabalhava com charrete. Ali na rota dos restaurantes, em São Bernardo, tem uns 3 ou 4 restaurantes no bairro Demarque, todos um pertinho do outro. Então lá tinha um serviço de charrete, enquanto as famílias comiam e depois... algumas crianças iam para um playground, alguma coisa assim. Meu pai fazia um serviço de charrete, levava as crianças para passear de cavalo, na charrete, essas coisas. Você o acompanhava nessas atividades? Como que era? Então, eu acompanhei bastante tempo, até um dia ainda, quando criança, caí, me machuquei mais ou menos. Aí minha mãe não deixou mais eu continuar com o meu pai, né? Sim. Mas era bacana. Bom, a sua mãe, ela sempre foi dona de casa? Sempre. E em relação aos irmãos, quantos são? Pois é, eu sou filho único. Eu sou filho único. Quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos de idade, né? Então eu sou filho único. Cuidei da minha mãe, ela sempre, desde criança, eu lembro que ela tinha epilepsia, né? Então, eu sempre ajudei a cuidar um pouco dela, e até os últimos 5 anos, aqui já em Araçatuba, ela ficou de cama, teve Alzheimer, então... Em relação à experiência de ter sido um filho único, qual é? Como é? Pois é, na paróquia, eu não aconselho o casal ter filho único, eu acho assim... Eu particularmente, fazendo uma avaliação pessoal, eu não me acho assim mimado, até porque a família vem de uma família pobre, então não tinha muito o que fazer mimo mesmo. Mas não é bom para a formação. Então eu me sentia muito só, principalmente no tempo de criança. Aí da adolescência, quando a gente já entra aí para os seus 13, 14 anos, então a escola, a igreja, né, a catequese, grupo de jovens, aí você vai superando. Vai fazendo das outras pessoas seus irmãos, mas aquele tempo ali de 6 a 11 anos é bem complicado. Reverendo, em relação à sua fase escolar, você estudou lá em São Bernardo mesmo. Como que foi? Qual que foi a escola onde você estudou? Então, foi lá no Jardim Detroit, chama Jean Piaget, né? Interessante, um grande pedagogo. Estudei todo o tempo lá, do que hoje a gente chama de ensino fundamental e ensino médio, sempre na mesma escola. E qual foi a formação, a base que esta escola trouxe para você?
Então, é uma formação muito comunitária, porque é uma escola, graças à diretora, por eu ter dito que o bairro sempre foi um bairro assim muito comunitário, um bairro assim... Uma proximidade. Sim, e a escola fazia esse papel. Há alguns anos agora que o governo vem falando da família na escola, que já se fazia essa experiência lá nessa escola, no Jean Piaget, antes desse projeto. Foi uma coisa assim muito interessante. Era equivalente ao programa Escola da Família implantado mas hoje. nem existia esse programa. A diretora da época, agora não me pergunta o nome que eu não vou lembrar, ela já implantava isso, né? Inclusive, uma vez por mês, as celebrações litúrgicas eram feitas no pátio da escola. A seu ver, isso é muito importante, Claro. ter essa proximidade, essa aproximação com as pessoas, Claro, com a comunidade. Claro. Bom, em relação aos professores, quais são as lembranças que você tem, tanto dos professores quanto em relação aos alunos, colegas? Eu me lembro de um professor japonês, o sobrenome dele é Paulo Iguchi. Paulo Iguchi. E era muito, eu tinha uma relação de amizade muito grande com ele. Talvez por isso que eu me dei tão bem com a colônia nipônica. Sim. E a partir dele, essa coisa de ensinar, eu também dei aula em 96, 97, aula de filosofia, partiu muito desse professor, do exemplo desse professor. Na escola, como que você era aluno? Eu sempre fui tímido, né? Fui tímido. E melhorou um pouco essa timidez de ir até a lousa, de apresentar trabalho, exatamente por conta do professor Iguchi, que ele me incentivava, ele me impulsionava a fazer isso, né? Mas sempre meio tímido, sempre meio tímido. Não muito Caxias, mas tímido, acho que tímido. Sim. E as atividades escolares, quais eram na época? Bom, mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Eu me lembro bem a gente ainda tinha aquela matéria educação moral e cívica. Então eu me lembro de que em alguns momentos a gente ia para o pátio, estender a bandeira, todo aquele ritual. Eu posso chamar litúrgico, né? Isso ficou muito marcado. E de patriotismo também? Patriotismo, Então isso que eu me lembro bem. Sim. E você, por sinal, começou a trabalhar muito cedo. Eu creio que foi uma forma que eu encontrei, não sei se consciente ou inconsciente, mas foi uma forma que eu encontrei de sair um pouco de casa, né, já cedo, para estar com outras pessoas pelo fato de não ter irmãos. Uhum. Né? Então, meu primeiro trabalho foi no mercadinho do bairro, onde posteriormente meu pai, depois de trabalhar com as charretes, meu pai vendeu ali, começou vendendo roupa, antes de ser um lugar assim estático, onde meu pai ficou, ele vendia também de porta em porta. Mas aí, acho que até para ficar de olho no filho, ele começou a vender roupa e verdura nesse mercado onde eu iniciei meu trabalho, né? Ok, e na sequência também foram 14 anos em uma farmácia. Fui na Como farmácia que foi do bairro. isso? Foi fantástico. Eu brincava dizer que farmácia era um câncer, porque eu não conseguia fazer outra coisa. Pega em você, tentei sair nesse período de 14 anos, eu tentei sair, fazer outras coisas, mas eu não consegui ficar mais 2, 3 meses, né? Porque também na minha época a farmácia não é o que é hoje, né? Claro que eu prefiro a farmácia de hoje do que a época que eu trabalhei. Eu fiz muitas injeções, curativo, o bairro, por ser de periferia, eu me lembro bem que certa vez eu precisei ajudar a tirar uma bala de um indivíduo, porque ele não ia ao pronto-socorro. Ele é marginal e isso veio parar na farmácia e a gente precisou tratar, né? Então eu me sentia assim, que eu servia a comunidade, porque naquela época a gente medicava, né? É um absurdo falar isso, né? Não se pode fazer isso.
Mas as pessoas, vamos lá na farmácia, eu preciso de um remédio para tosse, alguma coisa. Não, vamos na farmácia. Então, te dava uma sensação assim de ajudar o outro, né? Sim, e o seu trabalho era uma forma também de auxiliar na família, no orçamento da família. Eu conversei com meu pai já no primeiro trabalho, e aí a gente estipulou assim, metade meu e metade dele, né? Então, eu tinha minhas coisas também, né? Então, acho que foi bacana esse acordo. Ok, entrando um pouco na questão da sua formação atual, como que surgiu o seu interesse pela vida religiosa? Então, logo quando eu entrei na farmácia, a farmácia que eu entrei, a gente, ainda as seringas eram de vidro, né? As agulhas já descartáveis, mas então eu lavava a seringa, lavava vidro. E a primeira atividade que a gente tinha era fazer os curativos. A primeira atividade, para depois de alguns anos, e de acordo, né, com a pessoa aprendia, ela ia para o balcão. Sim. Então a primeira coisa era fazer curativo. E nessa feita eu conheci duas senhoras que faziam curativo todos os dias na farmácia de úlcera varicosa. E nos domingos que a farmácia estava fechada, eu saía da minha casa para fazer o curativo na casa dela. Era uma senhora muito pobre. Sim. E nesse tempo eu já fazia minha catequese de crisma. E aquilo, eu via que aquela prestação de serviço, a gente tinha na época um professor de catequese muito libertador. Então eu via naquela senhora e naquelas pessoas sofridas, próprio Jesus, né? Então isso me motivou a me levar ao altar, assim, na intenção de que, sendo padre, reverendo, eu poderia ajudar melhor essas pessoas, inclusive não sozinho, mas orientando toda uma comunidade a esse serviço de diaconia, né? As pessoas menos favorecidas. Então, minha vocação começou ali, claro, dentro da igreja, com a catequese, mas inserido mesmo com aqueles que mais sofrem. Ok, nós continuaremos esta nossa conversa depois do intervalo. O programa Identidade Pública de hoje está recebendo Carolino Augusto da Silva, reverendo da Paróquia Anglicana de Santo Estevão, em Araçatuba. Nós voltamos daqui a pouco. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe Carolino Augusto da Silva, reverendo da Paróquia Anglicana de Santo Estevão, em Araçatuba. Reverendo, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre a sua infância
sobre a sua infância e a vida com a sua família. O seu emprego depois que passou pela farmácia, qual foi? Eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então aí eu consegui sair da farmácia, entrei no sindicato e trabalhei no departamento jurídico. E como que era na época o sindicato? Era bastante crescente lá. A base muito forte, eu cheguei a atuar em algumas greves, fechando a Via Anchieta. Foi uma experiência bem interessante. E aí depois o seu ingresso no seminário, foi isso? Eu saí do sindicato para ingressar no seminário, no Ipiranga. E aí lá como que era a sua vida, reverendo? Então, saudades, porque é uma vida muito, muito boa. É uma vida de oração, uma vida de estudo e trabalho, né? Então, foi um tempo muito bom. Onde que você cursou teologia? Na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção. É no bairro Ipiranga, ali na Avenida Nazaré. Tá. As recordações da vida universitária, você tem? Tenho, muitas. Talvez a gente passasse aqui muito tempo para falar, mas eu me lembro dos encontros de teologia, das semanas teológicas, ali onde a gente tinha palestras com o Frei Leonardo Boff, na época com a Luísa Erundina, ela nem era prefeita ainda, Frei Beto e o próprio Cardeal Arnes. Era muito interessante, a gente saía dali impulsionado. Também começou o curso de filosofia, mas não terminou. Por quê? Então, porque o curso de filosofia eu iniciei trabalhando no sindicato, né? Então eu trabalhava no sindicato, saía do sindicato e ia cursar filosofia. Aí quando eu entrei no seminário, o formador pediu para que eu parasse e começasse a teologia e depois ia resolver como ficava a teologia. Mas faltam poucas matérias. Era difícil conciliar o trabalho no sindicato com a faculdade? Bastante, porque não a questão logística, porque a gente tinha ônibus fácil para ir, mas já estava difícil assim, porque eu queria dar um salto, eu queria mesmo deixar o trabalho e viver plenamente dentro do seminário. Reverendo, você chegou a fazer outros cursos? Parapsicologia, de paixão, com o Padre Quevedo, 2 cursos. E como que foi essa experiência? Eu posso falar que um monte de coisa que o pessoal diz ainda hoje, isso não existe, né? Na realidade, trata-se de um estudo experimental dos fenômenos chamados... Exatamente. Como que funciona? Então, a parapsicologia, ela é uma ciência, apesar de uma linha que trata a ciência de uma outra forma, dizendo que tem que ter um objeto de estudo, mas a parapsicologia tem também. Só que a linha da parapsicologia do Padre Quevedo é com relação aos fenômenos religiosos, ditos religiosos. Então, eu acho que dá uma visão muito interessante para a gente perceber que o que não aqueles fenômenos que a gente consegue explicar de forma natural, a gente não deve dizer que é sobrenatural, nem que seja Deus, nem que demônio. Explicou naturalmente, acabou. É natural, nada de sobrenatural. Sim. Reverendo, como que ocorreu a sua vinda para Araçatuba? Quando e como? Então, eu cheguei em 2005. Meu bispo, Dom Hiroshito, já é bispo emérito, ele me deu uma santa enganada. Por quê? Ele pediu para que eu conhecesse Araçatuba e eu vim no mês de junho conhecer Araçatuba. Já foi amor à primeira vista. Mudei, cheguei no dia 15 de agosto de 2005. Em dezembro e janeiro, quase morri de calor. Eu cheguei, não era tão quente. Sim. Não é? Só que meu organismo se adaptou muito bem. Eu não tem dificuldade. Não, e melhorei inclusive da rinite, porque lá no ABC praticamente 100% das pessoas têm rinite por causa do clima, né? E aqui não preciso usar mais nada para isso. As primeiras impressões da cidade, quais foram? Foram muito boas. A minha primeira visita, a primeira missa que eu rezei aqui, então eu cheguei no sábado, no domingo de manhã, porque a nossa missa é à noite, no domingo de manhã eu fui passear na cidade. Então, a primeira coisa que eu notei, os bairros onde eu morei, ou no bairro Detroit, depois, quando morei também no seminário, quando fazia as visitas às casas, aqueles bairros assim, nos morros, né? O Detroit é no morro também.
Isso cansa, principalmente para quem é gordinho, né? E aqui é uma cidade plana, uma delícia. Então eu falei, bom, agora aqui eu vou poder andar de bicicleta. Bom, você é responsável então pelos trabalhos da Paróquia Anglicana de Santo Estevão, aqui em Araçatuba. Qual o trabalho que a paróquia desenvolve atualmente? Então, todo o trabalho que ela faz? A paróquia ela tem um atendimento pastoral. As pessoas procuram para orientações pastorais, espirituais. Eu moro ali na paróquia mesmo, então praticamente 24 horas. As missas são aos domingos às 7 horas da noite, e ela é uma paróquia, por ser anglicana, não é? O ethos do anglicanismo, ele é muito acolhedor, é inclusivo. Então, as questões de sacramentos, aonde não pode, devido a regras e muitas vezes impostas por homens, a igreja ela acolhe, ela não exclui as pessoas. Qual é o perfil dos frequentadores dessa paróquia, reverendo? Então, a gente tem... É múltiplo, mas eu creio que até 2005 a gente tinha a maioria da comunidade nipônica. E hoje a gente continua com a comunidade nipônica, representado aí por umas 3 famílias, mas os brasileiros têm se achegado muito à comunidade, porque ela tem 53 anos aqui em Araçatuba, mas ainda é uma mera desconhecida. Muita gente que nasceu, inclusive, em frente à igreja, era onde tinha Santa Terezinha, maternidade, né? Mas não conhecem a paróquia. Então, ela ainda está num processo de ser ainda conhecida, vamos dizer assim. A participação da população, de uma forma geral, dos fiéis, ela é expressiva? Até pelo tamanho, ela não é o templo não é muito grande, então razoavelmente, razoável, vamos dizer assim. Tratando em relação às questões lá, os trabalhos que vocês desenvolvem, existem semanas temáticas, algum dia especial? Nós seguimos as orientações da nossa província. Então, por exemplo, este mês nós estamos trabalhando as questões marianas, coincide com a Igreja Romana. O mês que vem a gente trata a responsabilidade cristã, que é interna e externa, ou seja, interna a responsabilidade com a sua paróquia local, mas a responsabilidade com o outro, fora da paróquia, né? Por exemplo, o mês de agosto é o mês dedicado à consciência e o cuidado do idoso, é o mês do idoso. Outubro é o mês das missões. Então, nesses temas já previstos pela província, a igreja no Brasil inteiro, então a gente trabalha de acordo com o que a província, com o material, com o subsídio que a província vai nos dando. Como você avalia alguns temas polêmicos, como a questão do aborto, por exemplo? Então, eu vou dizer o que é a posição da igreja. Sim. Primeiro, eu creio que para ninguém, né, o aborto é certo. Eu acho que ninguém vai dizer assim, eu sou a favor, mas acho muito difícil. Agora, para nós também o aborto não é certo. Né? Nós somos contra o aborto. É difícil você achar alguém que é 100% a favor. Agora, qual é a nossa posição? Ela é assim, cada caso ele é estudado. Então, a gente teve um caso aí no Nordeste de uma criança de 11 anos que ficou grávida pelo padrasto, não foi? Sim. Então, nessa situação, a igreja ela ouve a família, ouve os médicos, e se optarem pelo aborto, então a igreja também não vai excomungar, não vai trazer mais uma dor para essa família, não é? Mas é claro que a gente não fica com uma bandeira dizendo, olha, vamos todo mundo fazer um aborto. Não, eu rapidinho quero dizer, eu digo aos casais o seguinte, olha, se um casal chega na comunidade e diz assim, olha, reverendo, nós decidimos não usar o anticoncepcional, quer comprimido, quer a camisinha, DIU, qualquer um que seja. A gente decidiu o seguinte, nós vamos fazer natural, se ficar grávida a gente aborta. Aí eu digo, está errado. Por quê? Para nós, os meios contraceptivos, eles a gente incentiva, inclusive, a usar, são necessários. Ok, bom, nós estamos na Câmara Municipal de Araçatuba,
onde são aprovados os projetos que fazem diferença no dia a dia da população. Qual é, na sua avaliação, a importância da população estar participando, acompanhando as atividades do Legislativo? A importância é muito grande. Eu acompanho, porque é cômodo, mas quando posso, venho, mas 90% das vezes eu acompanho pela TV em casa, né? E às vezes dá uma vontade danada de interagir, Sim. Mas é importante a população estar, vir, se manifestar. Eu acho muito importante. Se não pode vir, pelo menos pela TV, você fica informado. Então, eu acho muito importante. A seu ver, hoje existe esse interesse, essa participação da comunidade, da população em relação às questões políticas? Então, eu creio que vem melhorando. Isso é um processo educativo. Então, o trabalho que vocês fazem, o trabalho jornalístico, rádio, TV, o nosso trabalho nas comunidades, isso você vai formando as pessoas para ter essa consciência. Porque tem algumas coisas na sociedade que dizem, olha, futebol, política, a gente não discute. Não, tem que discutir, claro. São temas que tem que discutir. Ok, reverendo, para Araçatuba, o que você acha que precisa haver para melhorar as condições do município, para desenvolver melhor a cidade? Olha, são bastante coisas, né, que eu acho que precisa estar aí em pauta para... Mas eu claro que penso a questão assim da saúde. Sempre, para mim, eu vejo que assim, todos os municípios, a secretaria que devia de ser a menina dos olhos é a Secretaria de Ação Social. Essa secretaria devia, assim, de fato, não ser burocrática, não se preocupar com números só, mas devia ter uma atuação e ser a menina dos olhos do executivo, do legislativo. Pelo fato de atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Exato. E ela que, né, que estende os projetos, é ela que vai, né, pondo todos os projetos sociais. Sim. Reverendo, saindo um pouco dessa parte profissional, nas horas vagas, nos momentos de descanso, a que outras atividades você se dedica? Então, eu sou minha vida é meio monástica, né? Eu fico 24 horas ali em casa, na paróquia. Sim. Mas eu gosto muito da internet, me comunico bem com as pessoas pela internet. E leitura, né? Eu acho que a leitura a gente não tem como você dispensar, que é questão de tenho prazer pela leitura. Então é um pouco isso, não jogo bola com esse corpo aqui, não dá mais. Reverendo, em relação a esse avanço tecnológico, qual que você acha que é a importância da igreja em atender essa realidade, dar conta disso? Então, para a nossa igreja, ela já tá em Twitter, tem vários sites. É de fato você atender as pessoas que, por um motivo ou outro, não querem mais assim, saírem de casa. Por exemplo, à noite, dependendo dos horários, tem um problema da violência. Então as pessoas se acomodam um pouquinho em casa e o evangelho ele tem que ir aonde a pessoa está. Então a comunicação, a internet, os meios de comunicação são muito importantes. A igreja está bem inserida. Reverendo, nós estamos chegando ao final, nós estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a sua participação aqui hoje. Então, eu quero agradecer. Não sei se corresponde àquilo que vocês e que o público talvez esperasse, mas, enfim, só tenho a agradecer esse convite de estar aqui na Identidade Pública. Para mim, é de uma grande alegria poder partilhar um pouco, fazer memória daquilo que eu fui, sou e, quem sabe, ainda quero ser, né? Como pessoa, como sacerdote. Foi muito bacana. Ok, Reverendo Carolino, mais uma vez agradeço pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, obrigado e até a próxima edição do programa Identidade Pública.